E aí, galera, tudo certo? Aqui da falando é Marcel. Hoje vamos falar um pouquinho sobre timeline e rotina de auditoria de qualidade. Então vamos lá. Para me apresentar, eu sou coach de AudioV, também sou coach do Tier 3 do PDE e, claro, eu sou do TNA Sapucaí. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Primeiro de tudo, é desvendar o que é auditoria de qualidade, documentos cobrados, a timeline, nomenclatura e onde colocar esses documentos, a rotina e dicas finais de como vocês podem estar lidando com essa auditoria. Então vamos lá. Marcel, o que é auditoria de qualidade? A auditoria de qualidade nada mais é do que a auditoria que o TNA cobra mensalmente para a sua entidade, sendo 90% das vezes relacionadas a documentos de Realize. Por que 90% das vezes? Porque nós também temos PM. E Marcel, como que eu identifico que documentos eu preciso? Vocês vão receber uma capacitação sobre planilhas, mas é só arrastar para o lado direito da sua planilha, você vai ter um contador acima da sua aba diária, um contador acima quantos documentos estão, quantos realize reais estão na auditoria mensal e procurando nas linhas da sua planilha você vai ver quais são exatamente esses EPs, porque estará lá como um AP. E vale ressaltar que essa auditoria é retroativa, ou seja, estamos em um mês, vou dar um exemplo prático, estamos em outubro agora, então nós estamos auditando os documentos de setembro. Ou seja, sempre que estivermos em um mês, estaremos auditando a auditoria mensal, estaremos auditando o mês anterior. Beleza, partindo desse princípio, quais documentos são cobrados por cada área? Adivinhe, nós temos contrato de acomodação, que é o contrato de host, e isso precisa ser pago tanto o contrato quanto o comprovante de identificação do host, o seguro-saúde, o RNE caso o EP passe mais de 90 dias no país, e caso passe menos, é necessário para a passagem para realmente provar que ele está sendo, que ele está passando menos de 90 dias, e o visto. No caso da IDI, a mesma coisa, só que é adicionado o termo de voluntariado, precisando ser adicionado pela startup que está recebendo o EP, pelo LCP e pelo próprio EP. Então, também lembrando de upar o documento de todos os envolvidos, né, o documento comprovando a identificação de todos que estão envolvidos dessa assinatura. Também temos em hashtags, também temos a IDT, que no caso, além do contrato de acomodação, em raros casos, seguro-saúde, no caso, o contrato de acomodação não é tão comum em IDT, mas seguro-saúde, RNE e visto, também temos o TCE, que é o termo de compromisso do estagiário, também será falado melhor em próximos vídeos, mas também é necessária a assinatura de todo mundo, além dos já citados em EDI, também a assinatura do representante da universidade. E, além disso, a carta de aceite, porque ela está em asterisco, porque a carta de aceite não é bem um documento de Realize. A carta de aceite é gerado quando é dado o approval do EP, mas ele é cobrado mensalmente, ele não entra no EP de ICX, ele não entra no EP de IDT, no caso, ele não entra na auditoria ongoing. Beleza, em ODX, ODV e ODI, muito simples, seguro-saúde, passagem e visto em ambos, e, por fim, ODT, seguro-saúde e visto, e PM, termo de entrada e termo barra e-mail de desligamento. Mas sabe por que tem um asterisco no visto? Porque o visto nem sempre ele é cobrado. O visto é cobrado realmente quando ou o EP vai passar um número mínimo de dias que é necessário um visto, ou no país destino, ou quando o país, desde a entrada, já existe um visto do EP. Também lembrando que sempre na pasta do RNE, sempre, upar, ou no caso RNE é visto, enfim, upar o comprovante de identificação do EP. Ah, Marcel, o EP vai para a América Latina, Mercosul, tranquilo, ele pode ser upado em identidade. Putz, Marcel, mas ele está indo para Europa. Digamos que algum país da Europa precise de uma documentação, que no caso é o passaporte. Então, verifique qual país o seu EP está indo, qual documento que ele precisa ser upado. Beleza? Além disso, todas as cobranças são verificadas a partir do Realize Real. Também vai ser entrado em detalhes sobre isso em próximos vídeos, mas o Realize Real, ele é basicamente o que vai nortear a auditoria, ou seja, o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de experiência do seu EP. Beleza, também agora falando sobre timeline, o que é que vocês precisam ter em mente? Dia 3, todo dia 3 do mês, o TNA lança planilhas do mês. E aí, também é DDL para solicitar pré-auditoria. Após isso, o TNA lança o relatório de coerência, ou seja, para você ali verificar se você está coerente frente aos resultados dados no EXPA. E após isso,
a base vai ter até o dia 7 para regularizar o relatório de coerência. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitos approveds, no caso, muitos realizes, desculpa, muitos realizes, eles só são declarados no relatório de coerência. E muitos desses realizes podem ser cobranças que serão geradas com a DDL no dia 11 do mês que será auditado. Então, esse número acaba subindo durante o relatório de coerência, número de documentos que são necessários. Então, no dia 9, o TNA vai lançar os resultados da pré-auditoria e no dia 11 a base tem para upar os docs na auditoria mensal, para a auditoria mensal. E após isso, o TNA vai ter do dia 12 até o dia 20, no caso, até o dia 21, para auditar esses documentos, e no próprio dia 21 é a DDL para o TNA auditar esses docs e já lançar para a base os resultados. Daí a base vai ter até o dia 25 para contestar barra corrigir esses documentos e, como eu falei, no dia 25 vai ser essa DDL que vai voltar para nós do TNA e estaremos auditando do dia 26 até o dia 31 esses documentos contestados. E no dia 31 o TNA irá lançar os resultados de auditoria. Lembrando que, se você quer esse documento contestado, se quer esse documento corrigido, ele precisa ser contestado, senão não será visto ou não será avaliado. Beleza. Quais são as nomenclaturas e siglas que podem vir a ter? Documentos corretos ou documentos corretos com OBS, um OK asterisco, documento incorreto, que é um DI, e documento não entregue, que é um NE. Além disso, na auditoria mensal também existe documento adiado, e isso também é um caso para um próximo vídeo. Vamos lá, mas como se ele estiver em segunda cobrança, ele pode estar seguindo os mesmos padrões OK2 asterisco, DI2 ou NE2, ou, no caso da própria cobrança, AP e AP2. Então vamos lá, se o documento tiver tudo certo, tudo beleza, ele já estará corrigido e finalizado a auditoria dele no próprio dia 21, com OK ou um OK asterisco. Mas caso ele venha com um DI, um documento correto, você vai ter essa timeline, a base vai ter essa timeline para contestar do dia 22 ao dia 25, e o TNA vai estar respondendo essas contestações e, estando tudo certo, ele receberá um OK asterisco no dia 31. Então, mas pode ser que ele fique como DI caso esteja incorreto. Beleza, Marcel, eu tomei o NE, o que que eu faço? Infelizmente, você não pode contestá-lo, documentos não entregues não podem ser contestados, sejam eles por upados fora da DDL ou upados em pasta errada, infelizmente eles não podem ser corrigidos nesse mês, apenas em segunda cobrança, mas existem dois casos que sim podem ser contestados. O primeiro deles, erro do TNA, se você viu que o TNA errou em algo, você pode contestá-lo, e o segundo caso, caso seja um visto, porque o visto é um documento de alta prioridade, então sim, mesmo NE, ele pode estar sendo contestado e corrigido. Beleza? Indo para o próximo ponto, bem rápido, nomenclatura e onde upar. Nomenclatura, OGX, seguindo o padrão de EPID, nome do EP, Opportunity ID e nome do documento, e SX, o inverso, Opportunity ID, nome do EP, EPID e o nome do documento. Vou ter exemplos, não, obviamente não vou ler esses números, mas o EPID, nome completo, Jacob Peralta, o Opportunity ID, barra seguro saúde. Isso pode ser barra passagem, barra comprovante de identificação, então barra passaporte, enfim, barra visto. Isso vai depender do documento que você está upando, mas sim, sempre seguindo essa timeline. E o outro que eu coloquei, o Opportunity ID, M Santiago, EPID e termo de acomodação para ICX, e enfim, isso vai depender do documento, mas sempre sigam esse padrão. E onde upar, bem simples também, a ICX sempre upar na aba de documentos para auditoria, na Central ICX, sempre deve ser upado lá, com o card do EP, o nome do card do EP alinhado com o da planilha de preferência, para que o TNA encontre-o, e em ODX, sempre na pasta do Blocks em que está sendo cobrado o AP ou AP2. Por que isso? Já vi muitos casos de documentos que são upados na pasta do mês seguinte, na pasta, por exemplo, estamos em outubro, documentos realize que são upados em outubro, mas a gente tem que lembrar que essa auditoria é retroativa, como eu falei. Então, se o AP está sendo cobrado em setembro, ele deve ser upado na pasta de setembro. Se o AP2 está sendo cobrado em outubro, ele deve ser upado na pasta de outubro. Enfim, uma dica para fixar no coração de vocês, sempre que estiver sendo cobrado o AP ou AP2, é nessa pasta que você vai upar, a pasta do Dropbox. Beleza.
Um outro ponto também, todos os arquivos devem vir em PDF, com exceção de comprovante, identificação e o visto, mas sim, eu recomendo que todos... Show! Agora falando um pouquinho sobre a rotina, trouxe aqui algumas palavras-chave. A primeira delas é: quais que são as metas do seu time de Prepex durante esse pre-analyze, durante esse preparation? Então, tenha em mente de que Prepex necessita recolher esses documentos tanto para a segurança e confiabilidade do intercambista, quanto para a segurança da própria entidade, até por frentes jurídicas, e, claro, para a auditoria. Então, tenha claro de que, eu tenho 10 realizes para dezembro, como que eu posso transformar a minha meta de Prepex não só para complete, não só para realize, mas sim também para recolhimento de documentos? Você, como membro também que está assistindo esse vídeo, pense em como você pode contribuir, como você pode organizar suas metas, para que você consiga recolher esses documentos gradualmente e não deixe para sempre para o último mês, ou então quando ele estiver realizando, para que você consiga recolher todos e acabe passando esse aperreio. Então, segundo ponto, verifique se esses documentos atendem os mínimos solicitados. Também estamos preparando um vídeo que estará na TEC sobre mínimo de cada documento, também está presente nas súmulas. Então, verifique se seguro-saúde atende os critérios mínimos, passagem atende os critérios mínimos, termos voluntariados, carta de aceite, enfim. Outro ponto, mapeie os seus realize e declare-os com antecedência. O que acontece é que muitos CLs só descobrem os realizes que tiveram durante o relatório de coerência. Então, tenha claro também, incorde com o seu time de Prepex, quais serão os realizes do mês seguinte, no dia que ele viajou, de fato, qual foi a data do realize real, para que esteja alinhado com a planilha, no caso, qual foi a data que ele iniciou a sua experiência, e sempre tenha em mente de antecipar a timeline, já é esse próximo ponto. Uma dica que eu dou, principalmente em picos, principalmente no Fish Peak, no Fruit Peak, principalmente, né? Pense em como que você pode antecipar a timeline para que não deixe de auditar, fazer essa pré-auditoria de seus documentos faltando poucos dias, ou então entrar no desespero faltando poucas horas. O que é que eu recomendo? Usando o exemplo do Realize de dezembro. Se você tem um pico de Realize em dezembro e janeiro, por que não você antecipa para recolher uma meta pessoal de vocês, meta diária, para que vocês tenham todos esses documentos até o dia 31, até o dia 30 do mês anterior. Essa é uma forma de que o EP faltam menos de um mês para o EP viajar, então com certeza ele já tem quase todos os documentos. Uma forma que, então, com certeza você já consegue pegá-los. E também de uma forma de, caso encontre algum erro, você já consiga antecipar e falar com ele com antecedência, para que, como eu falei, não deixar para a última hora, não conseguir consertar e acabar tomando multa por falta de planejamento. Outro ponto, conferir se o doc está nas configurações padrões, se o PDF se está no formato PDF, se ele foi agrupado no caso de passagens, as passagens estão com ida e volta, enfim, garanta que todos os mínimos, se o arquivo não está corrompido, garanta que todos os mínimos estão funcionando, estão de acordo com o que o TNA estabelece. E por fim, acabou mudando aqui no meio, mas por fim, solicite pré-auditoria, é uma ferramenta que vocês podem vir a estar utilizando, ferramenta que vocês podem antecipar, vocês têm 2 dias depois que sair o resultado, para antecipar possíveis erros e já garantir que eles não apareçam até o dia 11, ou então, no caso, consertá-los até o dia 11, e evitar dor de cabeça na hora de corrigir os seus documentos. E esse outro ponto, Data Realize, é algo que entrou agora, é como eu já tinha falado antes, garante que tenha mapeado qual é a data de Realize, o dia que o CP inicie de fato a experiência, e que seja colocado na planilha para que não fique divergente e tenha que conseguir uma prova de Realize real via e-mail. Beleza? Então, venho aqui passar algumas dicas finais, faça um checklist, isso ajuda bastante. E um checklist que eu trouxe, um exemplo, vocês têm liberdade para fazer o de vocês, mas esse para mim é um que eu usava e é muito efetivo, que é, eu sei quantos EPs entraram em Realize nesse mês e quais dogs eu preciso para cada um. Eu conferi se meus documentos atendem os mínimos das súmulas. Eu já confirmei se o Realize real declarado atende a vigência das semanas declaradas na planilha do TNA. Eu garanti quais são meus dogs. Eu garanti que meus dogs estão no mês e na pasta certa da auditoria mensal. E todos os meus dogs estão na nomenclatura e formato correto. Essa é uma checklist bem simples que eu fiz. Vocês podem estar modificando, podem estar adicionando novas coisas, tirando coisas. O importante é adapte da maneira que você e sua área consigam ter controle
e consigam gerenciar essa auditoria sem muita dor de cabeça. Então é isso, fico por aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo. O telefone está aí. E é isso. Beijos.